Marek entrou na cozinha e parou abruptamente. O espaço amplo, com bancadas de mármore e utensílios de aço brilhantes, sempre lhe lembrava um restaurante, onde tudo deveria estar perfeitamente organizado. No entanto, desta vez, a ordem habitual estava quebrada. Na pia estava a nova faxineira, Grace, que carregava sua filha Lily em um sling preso às costas. Lily, com seus cabelos claros e olhos azuis brilhantes, parecia especialmente frágil ao lado da figura robusta de Grace. A menina sorria e estendia as mãos em direção ao lenço que adornava a cabeça da mulher, como se estivesse se divertindo. Grace, sem prestar atenção, continuava a lavar a louça. Seus movimentos eram naturais e seguros, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Dentro de Marek, a raiva fervia. Ele estava acostumado a que sua casa seguisse suas regras, e ninguém ousava invadir seu espaço pessoal. O que isso significa? Sua voz soou cortante. Como você pôde tocar na minha filha? Não se lembra de quem você é nesta casa? Grace cresceu nas favelas de Marsella, sem pai. Desde pequena, aprendeu a trabalhar e cuidar dos irmãos mais novos. Quando teve a chance de sair da favela, aceitou um emprego na casa de uma pessoa rica. Precisava do salário e de um lugar estável para viver. A mansão de Marek impressionava pela sua opulência, mas dentro dela reinava um silêncio penetrante e as rígidas regras do proprietário. Marek e sua esposa, Elizabeth, tinham 3 filhos. O filho mais velho, Thomas, o do meio, Jake, e a filha caçula, Lily. Marek era categoricamente contra ter uma babá em casa, acreditando que a educação das crianças deveria ser responsabilidade da mãe. Naquele dia, Elizabeth estava muito doente. Deitada na cama pela manhã, pediu a Grace que cuidasse de Lily. Marek entrou no quarto quase imediatamente. — Você ainda está deitada? Sua voz era indiferente. Neste casa não há espaço para preguiça. As crianças são sua responsabilidade. Eu realmente não estou bem. Pelo menos hoje, Elizabeth respondeu baixinho. O estado da esposa não preocupava Marek. Com frieza, ele informou isso e saiu do quarto. Lily começou a chorar em seu berço. Grace pegou a menina, colocou-a no sling e a bebê instantaneamente se acalmou. Juntas, desceram para a cozinha, onde Marek já as aguardava. Ele se apoiou na bancada de mármore. A mandíbula estava tensa, o rosto contraído. Alto, largo de ombros, com uma mecha grisalha e olhar frio, ele exalava poder e controle. O terno rigoroso ressaltava seu status como diretor de uma grande corporação. — Eu perguntei, disse ele, cada palavra soando como um golpe. Quem te deu o direito de carregar minha filha? Grace não se apressou em responder. Virando-se cuidadosamente de lado para não assustar Lily com seu tom, ela disse baixinho. A menina estava chorando e a senhora Elizabeth não estava bem. Eu não poderia deixá-las sozinhas. Ele se aproximou mais, mas a menina riu novamente, batendo no ombro de Grace. Esse riso alegre imediatamente o fez parar. Um silêncio tenso pairou na cozinha. Elizabeth apareceu à porta. Ela entrou lentamente, apoiando-se no batente da porta, como se ainda sentisse fraqueza. Alta, com longos cabelos claros caindo suavemente sobre os ombros, ela parecia uma mulher elegante e rica. Vestia um luxuoso vestido de casa, feito de um tecido fino que realçava sua figura. Em seus pulsos e pescoço brilhavam joias douradas, finas pulseiras e um delicado colar que evidenciavam sua posição como esposa de um milionário. Ao olhar para Grace, para o sling e para Lily, que irradiava alegria, Elizabeth sentiu um lampejo de gratidão. Mas assim que desviou o olhar para o marido, seus lábios tremeram e ela sussurrou quase inaudivelmente. — Mark,
Por favor, acalma-se. A menina está tranquila. A Grace só a ajudou. A voz dela era suave. Mas havia um pedido sutil, não apenas em nome da criança, mas também em seu próprio nome. Mark virou-se lentamente para a esposa. Seu olhar permanecia impassível. Você está defendendo ela? Perguntou com um tom cortante. Você acha aceitável que uma empregada carregue nossa filha como se fosse um fardo no mercado? Elizabeth deu um passo à frente, e os braceletes de ouro em seus pulsos tilintaram. Eu acho normal que Lily estivesse chorando, sussurrou. E a Grace me ajudou quando eu não consegui. O canto dos lábios de Mark se levantou levemente, em um sorriso sarcástico. Você não tem motivos para reclamar de cansaço, já que não trabalha. Ele disse com uma risada fria. Crianças são uma alegria, não um peso. Com os dedos cerrados em punho, Elizabeth desviou o olhar. Mark, sua voz tremia. Por favor, pense pelo menos uma vez nas regras. E sim, na Lily. Ela é apenas uma criança. Isso é tão ruim assim. Mark se aproximou dela. Elizabeth involuntariamente encolheu-se, esperando mais uma explosão de sua raiva. Ela não olhou para ele. Apenas apertou os dedos, até as articulações ficarem brancas. Na cozinha, reinava um silêncio tão profundo que se podia ouvir as gotas de água caindo na pia. Esta casa está uma bagunça, e eu vou colocar ordem aqui, resmungou Mark, inclinando-se sobre ela. Grace, que estava com Lily atrás da pia, decidiu dar um passo à frente pela primeira vez. Seu olhar era firme, e em meio ao silêncio, sua voz soou digna. Às vezes, senhor, não é a casa que precisa de conserto, mas sim nós mesmos. Mark se endireitou rapidamente e desviou o olhar para os filhos. Thomas e Jake estavam parados na escada, sem coragem de se mover. Mark suavizou a expressão e acenou com a mão. Eu estou indo. Comportem-se bem, disse ele com uma voz completamente diferente, mas calma. Os meninos se aproximaram. Mark abraçou o mais novo pelos ombros e afagou o mais velho na cabeça. Apesar da severidade que ele demonstrava, as crianças amavam o pai e buscavam sua atenção. Ele sempre encontrava tempo para eles, brincava e ensinava disciplina. No entanto, havia uma certa timidez em seus movimentos. Eles o amavam, mas também respeitavam sua força. Mark parou por um momento, olhando para os dois filhos, como se quisesse transmitir a eles determinação e confiança, e então se virou e saiu da cozinha. Um minuto depois, ouviu-se o clique da porta da frente, seguido pelo ronco do motor de seu carro. Assim que o som do motor desapareceu atrás do portão, a casa ganhou vida novamente. Thomas já estava na porta com a mochila nas costas, enquanto Jake corria pela entrada, relutando em colocar o casaco. Nesse momento, Grace cuidadosamente desfez o sling e acomodou Lily no berço. Elizabeth entrou arrumando o cabelo. Olhou para a filha e depois para Grace e disse em voz baixa: Deixe ela ficar. Cuide dela. Eu confio em você. Grace assentiu. Mark costumava insistir que a caçula estivesse sempre com a mãe. Elizabeth, quebrando essa regra, deu um passo que deveria passar despercebido pelo marido. Ela rapidamente distraiu os meninos para o carro, enquanto Grace permaneceu na mansão, ao lado da menina adormecida, sentindo que uma nova fase começava na casa. Mark entrou na cidade e parou em frente ao arranha-céu de sua empresa. Os funcionários acenavam para ele com moderação, respeitavam e temiam. No escritório, seus parceiros o aguardavam. Os relatórios estavam impecáveis, mas Mark sentia que havia algo errado. Estava tudo muito suave, como se alguém estivesse escondendo rastros. A porta se abriu silenciosamente. Lauren, a secretária e amante de Mark, entrou.
Jovem e estilosa, com um sorriso leve e quase frio, ela colocou uma xícara de café na mesa e hesitou em sair. Neste escritório, Mark permitia algumas fraquezas que não se atrevia a ter em casa. Hoje, eu ouvi uma conversa por acaso, disse ela em voz baixa, sentando-se à sua frente. Robert estava em contato com o conselho. Ele discutia novos contratos sem a sua presença. Mark bateu a xícara na mesa com força e o café espirrou sobre o tampo. Ele acha que eu não percebo? Sua voz diminuiu, ganhando um tom duro. Lauren sorriu levemente. Você sempre sabe de tudo. Mas não está na hora de agir primeiro? A manhã de outono estava surpreendentemente quente. Um verdadeiro verão de índio, com o ar limpo e transparente, e o sol acariciando suavemente as folhas. Nos subúrbios de Milão, as casas estavam envoltas nas copas douradas das árvores, e uma brisa suave trazia o aroma de ervas secas. Ao voltar para casa, Elizabeth se dirigiu imediatamente à sala. Lily ainda dormia tranquilamente em seu berço, coberta por um suave cobertor. O ambiente estava banhado por uma luz suave, criando uma ilusão de paz e tranquilidade. Sentando-se ao lado de Grace, Elizabeth não demonstrou cansaço nem fraqueza. Apenas uma fria e decidida determinação refletia em seus olhos. Às vezes eu sinto como se vivesse não em uma casa, mas em uma jaula. Elizabeth hesitou. Seus dedos deslizavam pela borda da cadeira, como se estivesse prestes a dizer algo, mas não se atrevia. Você é mais forte do que pensa, disse Grace. Em Marsella, conheci mulheres que sustentavam suas famílias nos momentos mais difíceis. Elas não tinham dinheiro nem apoio, mas dentro delas havia uma força inabalável. Essa força não se manifestava em gritos ou medo, mas na capacidade de se levantar e afirmar: eu não vou desistir. Elizabeth levantou o olhar. Nas profundezas dele, uma sombra de dúvida surgiu, mas Grace continuou. Mark pode controlar a casa, mas não a sua alma. Você tem filhos, e eles estão te observando. Se você mostrar a eles sua força, eventualmente, eles deixarão de ter medo. Essas palavras soaram simples, mas continham algo que Elizabeth não ouvia há muito tempo: fé em si mesma. Elizabeth balançou a cabeça. Você fala bonito, Grace, respondeu ela. Mas eu não posso. Minha vida depende completamente do Mark. A casa, o dinheiro e até este ar que respiro. Tudo isso eu tenho graças a ele. Sem ele, eu sou nada. Grace se inclinou para a frente, mantendo a calma. Isso é uma ilusão que ele criou. A dependência é apenas um engano gerado pelo medo. Você tem filhos, e o amor por eles é o que vai te dar forças. Elizabeth olhou para a pequena Lily dormindo. Por um instante, seu rosto se iluminou com ternura. Mas logo seu olhar se encheu de preocupação novamente. Eu tenho medo, confessou ela. Tenho medo de que ele consiga ler até meus pensamentos. Às vezes parece que ele me vê por dentro e por fora. O medo vai embora, disse Grace com firmeza. Mas isso só acontecerá quando você der o primeiro passo. Elizabeth pensou por um momento. Havia algo verdadeiro nas palavras de Grace, mas admitir isso para si mesma parecia aterrorizante. Ela olhou para o relógio e, como se quisesse afastar os pensamentos incômodos, desviou a atenção. Hora de nos ocuparmos, sussurrou ela. Me ajude a preparar o almoço e o jantar. Mark não tolerará bagunça em casa. Grace assentiu, mas em seus olhos havia uma firmeza. Ela percebeu que aquela solicitação educada escondia o desejo de evitar uma conversa desconfortável. Elizabeth e Grace prepararam o almoço juntas. O cheiro de pão fresco e legumes cozidos encheu a cozinha.
Mas Elizabeth não conseguia se concentrar. As palavras de Grace sobre força e liberdade ecoavam em sua mente. Ao buscar Thomas na escola, ela reagiu apenas de forma breve aos relatos dele sobre o dia. Enquanto dirigia, seus pensamentos estavam longe da estrada. Ela se perguntava se teria coragem para mudar seu destino. Assim que chegaram em casa, sentaram-se à mesa. Thomas atacou o prato com avidez. Grace ajudou Lily, que acabara de acordar, e Elizabeth tentou disfarçar sua distração. A conversa durante o almoço foi normal, mas por dentro, Elizabeth estava fervilhando. As palavras de Grace não lhe davam paz. Quando Mark voltou, quase ao mesmo tempo que Elizabeth, que estava pegando Jake na creche, eles se encontraram na entrada. Mark pegou o filho nos braços e, pela primeira vez naquele dia, sorriu. Ele sempre demonstrava mais carinho pelos filhos do que pela esposa. Elizabeth observava essa mudança, tentando esconder sua inquietação. Grace já os esperava na cozinha. O jantar estava servido na mesa. Tudo estava calmo e aconchegante, como se a casa fosse realmente um refúgio de ordem e conforto. O jantar e a noite transcorreram normalmente. Mark conversava com os filhos. Elizabeth ajudava Lily e Grace arrumava a mesa. Cada membro da família fazia o que tinha que fazer, e a casa foi ficando em silêncio. De manhã, Elizabeth foi a primeira a acordar. Olhando pela janela para o jardim, ainda mergulhado no sono, ela respirou o ar fresco e sentiu uma leveza incomum. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia cansada. Em seu coração, nasceu a determinação de mudar sua vida e a vida de seus filhos, antes que fosse tarde demais. Descendo silenciosamente a ampla escadaria, Elizabeth sentiu cada passo ecoar levemente na casa silenciosa. A casa ainda dormia, e a mesma pergunta girava em sua cabeça. Como ela conseguiria se afastar de Mark sem perder os filhos? Ela tentou pensar em diferentes opções, mas até então só tinha um plano vago, mais parecido com uma fantasia. Ela serviu a mesa e depois desceu para buscar Lily. Quando voltaram, todos já estavam à mesa. Thomas lia um livro, Jake conversava com Grace, Mark tomava café, ocupando o lugar à cabeceira da mesa. Elizabeth sentou Lily ao seu lado e juntou-se ao café da manhã que já havia começado. Externamente, tudo continuava como antes, mas em sua cabeça, um plano de fuga se formava cada vez mais claramente. Durante o café da manhã, Mark permaneceu calado, apenas fazendo comentários ocasionais. Thomas, não se curve. Jake, coma com mais cuidado. As crianças ficaram em silêncio, e Elizabeth, tentando manter a calma, sentiu uma determinação crescente em seu peito. Hoje seria o dia em que ela daria o primeiro passo para sua nova vida. Depois de verificar o relógio na porta após o café da manhã, Mark disse: "Não se atrasem, a disciplina começa em casa." Ele desceu para o carro e foi embora. Elizabeth levou Thomas para a escola e Jake para a creche. Lily ficou em casa com Grace. Enquanto dirigia, os pensamentos de Elizabeth voltavam repetidamente para seu plano secreto. Ao voltar, ela pegou a bolsa e examinou o envelope com o dinheiro economizado. Grace estava em pé, ao lado de Lily. "Fique com ela", disse Elizabeth. "Vou sair um instante." Grace apenas acenou com a cabeça em resposta. Elizabeth saiu de casa, entrou no carro e foi para a cidade, para seu encontro secreto. Elizabeth dirigia pelas ruas de Milão, quase sem prestar atenção nas vitrines coloridas e no barulho dos carros. O outono estava quente, o ar era leve e transparente, mas todas essas cores e sons eram apenas um pano de fundo para ela. Seus pensamentos estavam totalmente absorvidos por uma única coisa: o passo arriscado que ela havia dado.
Em um bairro tranquilo, ela parou em uma pequena cafeteria. Lá, Ana já a esperava, sua amiga da faculdade, a única pessoa a quem Elizabeth podia abrir o coração. Um casaco simples e um olhar cansado, mas benevolente. Tudo isso trazia lembranças dos tempos em que ela e Ana eram garotas livres, sem restrições impostas pelas circunstâncias da vida. Você chegou, disse Ana, abraçando-a. Você está preocupada com alguma coisa? Está tudo tão ruim assim? Pior do que você imagina, respondeu Elizabeth, baixinho. Eu vivo em cativeiro. Mark controla tudo. Elas se acomodaram perto da janela. Elizabeth pegou um envelope e o colocou sobre a mesa. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Dinheiro? Eu economizei por muito tempo, pouco a pouco. Ele não prestava atenção às pequenas coisas. Isso é tudo o que me resta. Ana ficou em silêncio por um momento e então disse com determinação: Eu tenho um apartamento. Ele está vazio e fica no centro da cidade. Se você decidir ir embora, lá você encontrará um teto sobre sua cabeça. Elizabeth estremeceu. Se ele descobrir... Ana, você não imagina do que ele é capaz. Eu entendo, interrompeu a amiga. Mas você precisa pensar em você e nas crianças, não nele. Nenhuma mulher deve viver com medo. Elizabeth ficou em silêncio. Lágrimas brilharam em seus olhos. Uma imagem surgiu diante dela. Ela com as crianças em um pequeno apartamento, sem gritos e tensão constante. Essa vida parecia-lhe incrível, mas pela primeira vez ela sentiu que era possível. Não tenho certeza se vou conseguir, confessou a jovem. Você vai conseguir. Você é mais forte do que imagina. Ana a tranquilizou. A conversa durou quase 1 hora. Elas discutiram como transportar as coisas discretamente, como explicar às crianças o que fazer com os documentos. Ana prometeu ajudar com dinheiro e contatos. Saindo da cafeteria, Elizabeth viu que o sol já estava se pondo. A ansiedade ainda ardia em seu peito, mas um novo sentimento se juntou a ela: a firme intenção de agir. O caminho para casa pareceu um sonho para Elizabeth. Na mansão, já cheirava a jantar. Grace conseguiu preparar um ensopado e pão fresco. Lily dormia tranquilamente no berço. Elizabeth subiu silenciosamente para o quarto e se aproximou da janela. O jardim noturno, banhado por uma luz dourada, apareceu diante dela como um sinal. Mudanças estavam próximas. Não amanhã, mas em breve. Depois de ficar algum tempo após a reunião, Mark permaneceu no escritório. Lauren trouxe documentos novos, mas demorou mais do que o normal. Ele olhou para ela com uma expressão que não via no rosto de Elizabeth há muitos anos. Você percebeu como eles ouviram Robert? Disse ele. Mais um pouco. E eles vão acreditar que é ele quem dirige a empresa. Lauren foi até a janela e olhou para trás. Porque ele está bancando o herói. Mas os heróis geralmente não têm paciência. Você é diferente. Você sabe esperar e atacar no momento certo. Mark levantou-se e aproximou-se. Você acha que vou conseguir ultrapassá-lo? Ela sorriu e, ajeitando a gravata dele, respondeu: Você não vai ultrapassar. Você vai empurrá-lo. Eu sei como você trabalha. Você não consegue perder. As palavras dela despertaram nele uma confiança esquecida. Lauren sabia escolher as palavras certas. Com ela, ele não se sentia um mentor, pai ou marido. Apenas um homem a quem tudo ao seu redor se submetia. No apartamento dela, onde Mark costumava ir às vezes, eles se sentavam tarde da noite com taças nas mãos. Da varanda, tinha-se uma vista das luzes de Milão, e na presença dela, todas as preocupações desapareciam. Você assumiu responsabilidades demais, disse Lauren. Casa, família, conselho de administração. Não é hora de abandonar o que é fraco? Mark ficou pensativo.
percebeu uma insinuação nas palavras e imediatamente adivinhou de quem se tratava. O outono em Milão transcorreu em um ritmo intenso. Na empresa de Mark, mudanças estavam por vir. O sócio, Robert, tentava cada vez mais puxar o conselho administrativo para o seu lado. Mas Mark se mantinha firme. Ele tinha Lauren, secretária, amante e conselheira. Ela sabia adivinhar seus pensamentos e o apoiava onde ele não se permitia mostrar fraqueza. No início, o relacionamento deles permaneceu nas sombras, mas cada vez mais, Lauren passava tempo em seu escritório, discutindo projetos e, às vezes, simplesmente sentada em silêncio ao seu lado. O conselho administrativo começou a vê-la não como uma assistente, mas como um membro igualitário da equipe. Mark confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa. Os documentos passavam primeiro por sua mesa. Ela o acompanhava em negociações e jantares de negócios. Robert acha que pode tirar a empresa de qualquer situação, comentou Mark certa noite, tirando o paletó na casa dela. E você sabe que não é assim? Respondeu Lauren calmamente. Você criou um sistema que sem você entraria em colapso. Ele apenas imita um líder. Essas palavras lhe inspiravam confiança. Lauren não precisava de seus cuidados. Não se interessava por sua família. Com ela, ele podia relaxar, esquecendo a atmosfera tensa de casa, onde reinavam o frio e o descontentamento. Com o tempo, Mark parou de se desculpar por chegar tarde. Elizabeth ouvia apenas um breve: "Tenho coisas a fazer." Ele não se envergonhava de passar as noites com Lauren e fazia isso com franca confiança, como se estivesse testando se a esposa ousaria contestá-lo. Foi um golpe duro para Elizabeth, mas ao mesmo tempo um alívio. Quanto mais tempo Mark passava no escritório ou com Lauren, mais tempo livre ela tinha. Quando as crianças adormeciam e ela ficava sozinha no quarto, ela abria o laptop. Os cursos online de design se tornaram para ela uma porta secreta para um mundo totalmente novo. Ela aceitou os primeiros pedidos, recebeu pequenas quantias que guardava em um envelope escondido na cômoda. Cada nota parecia-lhe uma pedra que a aproximava da liberdade. Grace apoiava-a, deitava a Lily, ajudava a preparar o jantar e, às vezes, simplesmente sentava-se ao lado, dando a Elizabeth a oportunidade de se concentrar no trabalho. A confiança crescia na relação delas, algo que Elizabeth não sentia há muito tempo em nenhuma outra relação. Vários meses se passaram. A vida seguia seu curso. Cafés da manhã, idas à escola e à creche. Raros sorrisos das crianças, expressões pesadas no rosto de Mark. No entanto, dentro de Elizabeth, sua determinação se fortalecia. As palavras de Anna soavam cada vez mais em seus pensamentos. Você consegue. Você é mais forte do que pensa. Em outubro, Mark viajou para Genebra por alguns dias. A casa imediatamente ficou mais leve. Não havia mais seus passos no corredor, suas observações secas, seu olhar que sempre causava um frio no coração. Elizabeth percebeu. Essa era sua chance. Elizabeth juntou roupas para as crianças, documentos e dinheiro. Grace a ajudou em silêncio, mas seus olhos revelavam preocupação. Tem certeza? Perguntou ela, colocando um cachecol nos ombros de Lily. Se não for agora, nunca será. Respondeu Elizabeth com determinação, embora seu coração batesse forte no peito. Eles partiram à noite. Thomas olhava pela janela e se surpreendia com a pressa da mãe. Jake estava feliz com a viagem e fazia perguntas, enquanto Lily cochilava nos braços de Grace. A cada minuto que passava, a estrada parecia mais real, levando-os para longe da mansão. O telefone tocou. O nome de Mark apareceu na tela. Elizabeth não atendeu. O telefone tocou novamente.
E mais uma vez, em pânico, ela jogou o telefone na bolsa, com o coração batendo forte no peito. Alguns quilômetros à frente, um carro preto bloqueou o caminho. Elizabeth pisou no freio. A porta do carro se abriu e Mark saiu. Sua expressão era sombria, a mandíbula tensa, o olhar abatido. Para onde vocês estão indo? Sua voz era abafada, mas era possível perceber claramente a raiva nela. Elizabeth não conseguiu responder. Ele se aproximou do carro, abriu a porta e olhou fixamente nos olhos dela. Você ia levar as crianças sem pedir permissão? Você enlouqueceu? Ele ordenou que ela desse meia volta. As crianças ficaram paradas no lugar. Jake se encostou no irmão, Thomas cerrou os punhos e Grace abraçou Lily com ainda mais força. O carro freou repentinamente no portão. Mark saiu primeiro, batendo a porta com tanta força que as crianças se assustaram. Ele parou na entrada, olhou para todos com seu olhar severo e disse com firmeza: Thomas, Jake, corram para os seus quartos, agora mesmo. Os meninos se entreolharam em silêncio. Jake, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se encostou no irmão e Thomas o levou para cima. Antes de sair, Mark se inclinou repentinamente, beijou os dois na cabeça e disse baixinho: Vocês são meus filhos. Eu amo vocês, mas a obediência é sempre necessária. Virando-se para Elizabeth, que segurava Lily, ele voltou a falar friamente. Coloque-a na cama. Elizabeth subiu para o quarto. Ela colocou Lily na cama, ajeitou o cobertor e tocou gentilmente a bochecha da filha. Por um momento, ela se permitiu relaxar, respirando aliviada. No entanto, quando ela se virou para a porta, Mark já estava na abertura. Ele a agarrou bruscamente pelo braço e disse: Vamos, Mark, por favor. As crianças já estão assustadas. Ela sussurrou. Calada! Ele a puxou bruscamente para si. Vamos conversar em algum lugar afastado, onde ninguém nos ouça. Ele a arrastou para o escritório. A porta se fechou com um estrondo atrás deles. Mark a empurrou para a cadeira e ficou em pé na frente dela, com o rosto distorcido pela raiva e os olhos ardendo de fúria. Você queria fugir? Ele disse baixinho, mas cada palavra soava como um golpe. Levar meus filhos? Enquanto eu estiver fora? Elizabeth tremia, mas continuava olhando diretamente nos olhos dele. Eu só queria liberdade. Queria silêncio para meus filhos. Mark cerrou o punho e bateu na mesa. Silêncio! Você vive no luxo em segurança. Tudo o que você tem é meu. Isso não é uma casa. É como uma prisão, disse ela. Ele se aproximou, agarrando-a pelos ombros. Lembre-se disso. Esta é a minha casa, meus filhos, e você é minha esposa. E você deve seguir as regras desta casa. Elizabeth tentou se soltar, mas o aperto dele era forte como aço. Mark, você está me matando com isso, ela sussurrou. Por um instante, uma dúvida passou pelo olhar dele, mas ele rapidamente a afastou e se virou bruscamente. A partir de agora, você estará sob minha supervisão. Cada passo seu será conhecido por mim. Ao sair, ele a deixou sozinha no silêncio do escritório. Elizabeth sentou-se na beirada da cadeira, apertando as mãos contra o peito, e pela primeira vez em muitos dias permitiu-se soluçar, mergulhando em um choro silencioso e sem som. O silêncio tomou conta da casa. Elizabeth acordou com o rangido da porta se abrindo. Mark já estava acordado, parado na janela do quarto, abotoando os botões de punho. Suas palavras não tinham qualquer calor. A partir de agora, tudo vai mudar. Não vou mais permitir que você me humilhe. Ela sentou-se na beirada da cama, cobrindo-se com o roupão. Mark, só peço um pouco de liberdade. Não sou refém.
Não é prisioneira? Perguntou ele com um sorriso irônico, virando-se bruscamente. Então me diga por que tentou fugir ontem. Eu queria protegê-los. Sua voz ficou rouca. Você os assustou. Ele se aproximou, inclinando-se de tal forma que ela sentiu sua respiração. Com medo? Não, Elizabeth. Eu os ensino. E a você eu aviso. Ele a segurou pelo queixo, levantando sua cabeça. A partir de hoje você não vai mais se encontrar com ninguém pelas minhas costas. Nenhuma ligação, nenhuma viagem sem a minha permissão. Ela mal conseguiu dizer: não vou conseguir fazer isso. Mark a soltou e, com um tom frio, disse: você vai conseguir. Você não imagina o quanto sou observador. No primeiro andar, as crianças já estavam em movimento. Thomas discutia com Jake, Lily chamava a mãe. Elizabeth desceu as escadas tentando manter a calma, embora por dentro estivesse nervosa. Durante o café da manhã, Mark a observava atentamente, como se captasse cada movimento seu. Thomas, depois da escola, vá direto para casa, ordenou ele. Jake, ouça sua mãe. Em seguida, ele se virou para Elizabeth. Hoje você não vai dirigir. Contratei um motorista. Agora ele vai levar você e as crianças. Assim, vou saber que tudo está correndo conforme o planejado. Elizabeth ficou paralisada, segurando a xícara nas mãos. Mark, isso não é necessário. Não ouse contestar. Ele interrompeu bruscamente. Eu tomei uma decisão. Levantando-se, ele vestiu o paletó. Lembre-se, Elizabeth, acrescentou ele. Nesta casa, tudo é decidido da minha maneira. A porta se fechou com um estrondo. A casa mergulhou novamente no silêncio, mas em vez do alívio esperado, uma atmosfera pesada tomou conta do lugar. Elizabeth sentou-se em uma cadeira. Grace, silenciosamente, colocou uma xícara de chá à sua frente. Só vai piorar, ela sussurrou. Elizabeth fechou os olhos e sussurrou. Eu sei, mas não tenho o direito de desistir. Alguns dias depois, pela manhã, um carro preto parou no portão da mansão. Ao lado dele estava um homem de cerca de 40 anos, alto e magro, com uma expressão que poderia ser descrita como fria. Este é Carlo, apresentou Mark à mesa. Ele acompanhará você e as crianças. Thomas olhou com curiosidade para o estranho. Jake se escondeu atrás da cadeira e Elizabeth mal conseguia conter a respiração. Mas eu sempre cuidei das crianças sozinha, ela começou cautelosamente. Não, interrompeu Mark bruscamente. Carlo trabalha exclusivamente para mim e vai monitorar sua localização a cada minuto. Essas palavras soaram como uma sentença. Elizabeth assentiu, sem forças para contestar. Carlo era educado, mas frio. Ele abria as portas, controlava o tempo, evitava conversas. No entanto, cada olhar dele no espelho deixava Elizabeth inquieta. Alguém a observava. E mesmo quando ela ia buscar as crianças na escola, parecia que Mark estava sentado discretamente ao seu lado. Ele vai contar tudo, sussurrou Grace à noite, quando ficaram sozinhas na cozinha. É uma prisão com grades invisíveis, mas resistentes. Elizabeth cerrou os punhos. Precisamos ficar mais atentas. Na empresa, sentia-se que um momento decisivo estava chegando. Robert realizava cada vez mais reuniões com os diretores, convencendo-os a fechar contratos rápidos que envolviam riscos, mas traziam enormes lucros. O conselho de administração recebia suas propostas com entusiasmo. Na última reunião, Robert falou com confiança. Precisamos investir em novas cadeias de abastecimento da Europa Oriental. Lá, a mão de obra disponível e um enorme potencial de desenvolvimento. Se aproveitarmos essa chance agora, daqui a 1 ano seremos monopolistas.
Ouviram-se exclamações de aprovação na sala. Os diretores acenavam uns para os outros, trocando olhares. Mark ficou sentado calmamente, brincando com a caneta. Quando as ovações cessaram, ele se levantou. Parece ótimo, Robert, mas vamos tentar entender melhor. Ele mostrou slides, números, gráficos, diagramas. Os contratos baratos já estão intimamente ligados às estruturas mafiosas. Isso acarreta instabilidade, corrupção, risco e, o mais importante, cada um desses fornecedores tem um crédito garantido com garantia de 10%. Se eles falirem, nossa empresa também falirá. O silêncio tomou conta da sala. Mark deu um passo à frente e sua voz adquiriu um tom severo. Robert está vendendo ilusões para vocês. Sim, pode haver dinheiro rápido, mas o preço é a sua empresa. Vocês estão dispostos a colocar em risco tudo o que construímos em 20 anos? Os diretores trocaram olhares e uma onda de dúvida percorreu a sala. Robert tentou contestar. Vocês só têm medo de arriscar. Sem risco, não há progresso, não há futuro. O futuro não se constrói com jogos de azar, afirmou Mark. Ele é construído com sensatez. Ele apertou o controle remoto. Documentos apareceram na tela. Contratos, nos quais as primeiras violações já haviam sido identificadas. Aqui estão todas as provas. Robert não está apenas arriscando. Ele está levando a empresa por um caminho escorregadio. O conselho ficou agitado e uma discussão ruidosa começou. A atmosfera mudou drasticamente. O entusiasmo que era dirigido a Robert deu lugar à preocupação. Mark sentou-se em seu lugar e lançou um olhar penetrante ao seu parceiro. Em seu coração crescia a confiança. O primeiro passo havia sido dado. O conselho de Mark lhe deu uma satisfação extraordinária. À noite, durante o jantar, ele estava especialmente falante, o que não era típico dele. Ele contou aos filhos sobre sua batalha vencida e até se permitiu fazer algumas observações jocosas. Thomas e Jake o ouviam com entusiasmo, enquanto Elizabeth ouvia com tensão evidente. Ela sabia que por trás daquela calma ostensiva sempre se escondia mais uma rodada de seu controle. Quando as crianças adormeceram, Mark fixou o olhar na esposa. Amanhã espero ver tudo em ordem, disse ele. Você sabe que não gosto de surpresas. Sua voz era calma, mas soava como uma advertência. Elizabeth acenou com a cabeça, sem tentar contestar. Ela sabia que as objeções eram inúteis. Quando a mansão mergulhou na quietude da noite, Elizabeth pegou seu laptop. Ela já tinha alguns pedidos pequenos, mas agora havia um cliente importante. Andrea, era o nome do homem, procurava um designer para sua boutique, localizada no centro de Milão. Suas cartas eram contidas, mas educadas, e transpareciam um respeito que Elizabeth já não encontrava com tanta frequência. Ela releu várias vezes estas linhas. Seu estilo é fresco e ousado. Acho que você é a pessoa certa para concretizar essa ideia. Vamos discutir todos os detalhes. Seu coração batia mais forte. Era uma oportunidade não apenas de ganhar dinheiro, mas também de se destacar. Ao passar, Grace espiou o quarto e perguntou baixinho. Já é tarde, senhora. Você está cansada? Não posso parar, respondeu Elizabeth com um sorriso. É muito importante. De manhã, Mark viu o laptop sobre a mesa e franziu a testa. Você está fazendo isso de novo? Perguntou ele. Você está novamente perdendo tempo com bobagens? Elizabeth sentiu um aperto no peito, mas tentou falar com calma. É trabalho? Estou recebendo pedidos? Isso me faz sentir útil. Mark olhou para ela fixamente e sorriu friamente. Útil? Você precisa de mim e das crianças. Todo o resto é insignificante. Não se esqueça de quem sustenta esta casa. Levantando-se da mesa, ele beijou Lily no topo da cabeça e, como se nada tivesse acontecido,
saiu. Elizabeth ficou sentada, apertando a xícara com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Mas a ideia de que esse trabalho poderia ser sua salvação não saía da sua cabeça. No final da noite, Mark entrou no apartamento de Lauren. Ela o esperava, vestida com um vestido leve, com uma taça na mão. Sorridente, ela o recebeu, abraçando-o pelo pescoço. Você se atrasou de novo. Sua voz soava suave, mas havia um tom de ressentimento nela. Conselho? Papéis? Parceiros? Mark deu de ombros. Sem mim, tudo isso vai desmoronar. Ela passou a mão pela gravata dele e a desamarrou. Lentamente. Mas você tem dificuldades mesmo sem mim. Você vem aqui cada vez com mais frequência. Ele sorriu, puxando-a para mais perto. Porque com você eu relaxo. Aqui não há gritos de crianças, nem as reclamações eternas de Elizabeth. Lauren olhou diretamente nos olhos dele e perguntou. Então por que você volta para ela? Fique comigo, sério. Mark franziu a testa. Não faça afirmações absurdas. Eu tenho uma família. Uma família onde sua esposa te despreza e teme, ela retrucou. E as crianças? Elas vão crescer e se afastar de você. Você não percebe isso? Mark recuou e sua voz soou como um clang metálico. Eu já disse que não vou deixar minha esposa. Tenho compromissos. Casa, filhos, reputação. Não pretendo destruir o que construí ao longo dos anos. Lauren cerrou os lábios e colocou o copo de lado. Não quero mais ser uma sombra, Mark. Cansei de esperar que você encontre um tempinho para mim. Ele apertou sua mão com força. Sombra, você recebe mais do que todos os outros. Confio em você, o que não confio em mais ninguém. Só não pense que você merece mais do que isso. Ela se virou para a janela, com raiva nos olhos. Um belo dia, vou parar de esperar. Mark se aproximou, abraçou-a por trás e sua voz baixou, adquirindo um tom quase carinhoso. Você não vai embora. Você sabe muito bem que não consegue se virar sem mim. Um silêncio tenso e prolongado tomou conta da sala. Lauren permaneceu em silêncio, mas suas mãos tremiam visivelmente. Andrea não era apenas um cliente para Ana. Ele garantia a ela um fluxo constante de pedidos. O dinheiro era depositado na conta de Ana, para que Mark não descobrisse as transações financeiras. Ana sacava o dinheiro e o entregava a Mark em seus raros encontros. Graças a isso, Elizabeth acumulou uma quantia em seu esconderijo que lhe permitiria viver os primeiros meses de sua vida independente. Você juntou mais do que eu esperava, disse Ana, estendendo mais um envelope. Isso é suficiente para alugar um apartamento e torná-lo aconchegante. Já encontrei algumas opções adequadas em Bolonha. Lá é mais tranquilo, longe de Milão. Elizabeth apertou o envelope, sentindo seu peso, como se ele representasse a liberdade. Bolonha, sussurrou ela, como se estivesse verificando como a palavra soava em sua língua. Parecia-lhe incrivelmente distante e irreal, mas ao mesmo tempo a atraía. Ana falou em voz baixa, inclinando-se para ele. Já vi os apartamentos. São pequenos, mas muito claros. Um deles fica perto do parque. Será ótimo para as crianças. A proprietária concorda em alugá-los sem formalidades, em dinheiro. É a sua oportunidade. Elizabeth fechou os olhos. Imagens surgiram em sua mente. Thomas brincando no parque. Jake rindo alto. Lily dando seus primeiros passos no gramado. Uma vida livre do medo. Se Mark descobrir, ela sussurrou. Ele não vai descobrir, respondeu Ana com firmeza. Eu serei seus olhos e suas mãos fora de casa. Você só precisa se decidir. Elizabeth assentiu, com o coração apertado e ao mesmo tempo fortalecido. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia apenas medo, mas também tinha um plano de ação claro. À noite, Elizabeth e Grace
estavam novamente no escritório, discutindo baixinho seu plano. Não será fácil chegar à estação, compartilhou Elizabeth, apertando as mãos. O motorista está sempre me vigiando. Grace assentiu. Para mim é mais fácil. Posso sair sozinha, ninguém vai fazer perguntas. Mas você precisará inventar uma desculpa. Elizabeth ficou em silêncio por um momento e então disse com determinação: Ana, o aniversário dela está chegando. Vou dizer ao Mark que ela nos convidou e ele não vai suspeitar de nada. No dia seguinte, durante o jantar, ela abordou o assunto com delicadeza. Mark, a Ana nos convidou para visitá-la. Amanhã é o aniversário dela e ela já há muito tempo queria nos encontrar. Acho que seria bom irmos todos juntos. Mark tirou os olhos do prato e disse secamente: Tenho um encontro com uns amigos. Não vou conseguir ir de manhã, mas se quiserem, vão. O motorista vai levá-los até a casa da Ana. Voltarei depois do almoço. Elizabeth acenou com a cabeça, tentando esconder a emoção que fervilhava dentro dela. Seu rosto permaneceu calmo, mas no fundo ela já sabia. O plano tinha funcionado. Grace baixou os olhos para que Mark não percebesse seu olhar fixo. Ambos sabiam que, na manhã seguinte, não os esperava uma viagem até Anne, mas sim o caminho até a estação ferroviária. Elizabeth demorou muito tempo a adormecer nessa noite. Reviu várias vezes a bolsa com os documentos e o envelope com o dinheiro, compreendendo que cada pormenor poderia decidir o seu destino. Lily dormia em seu berço. Sua respiração ritmada trazia um certo alívio, mas o coração de Elizabeth batia muito rápido. Os sons dos passos de Mark no corredor, ainda sem conseguir dormir, causavam pânico nela. Cada ruído ecoava em seu peito com medo. Ela foi a primeira a acordar antes do amanhecer. Sorriu para as crianças, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Thomas vestia o casaco. Jake comia preguiçosamente o pão. Lily bocejava, sentada nos braços da mãe. A casa estava tomada pela habitual correria matinal, mas o olhar de Grace revelava algo mais. Planos. A expectativa de algo melhor. O carro já estava esperando no portão. O motorista, com o rosto sombrio e calado, ajudou-o a carregar as malas. Mark, como de costume, saiu mais cedo, para uma reunião de negócios. Elizabeth se consolava com isso. A ausência dele lhe dava um pouco mais de tempo. A viagem até a casa de Ana pareceu eterna. Quando chegaram à casa dela, Ana já estava na porta com um sorriso forçado. O motorista ajudou as crianças a sair do carro e acenou com a cabeça. Volto para buscá-los à noite. Ana os conduziu para dentro. E assim que a porta se fechou, sussurrou baixinho: Mais rápido, vamos usar a marcha a ré. Passando por um longo corredor, Ana abriu a porta dos fundos e o táxi entrou no pátio. O coração de Elizabeth batia tão forte que ela achava que os vizinhos poderiam ouvi-lo. Thomas apertou a mão de Jake, enquanto Lily dormia profundamente em seus braços. Vamos! Exclamou Ana, ajudando-o a colocar as coisas no carro. O carro saiu para a rua, deixando para trás a aconchegante casa da amiga. Em 20 minutos, chegaram à estação. Lá, Grace já os esperava com uma pequena bolsa nas mãos. Ela sorriu, pela primeira vez em muito tempo, com sinceridade. Lily se aconchegou em Elizabeth, e pela primeira vez, a última sentiu uma sensação de liberdade palpável ao seu lado. A estação estava agitada. Anúncios no alto-falante, barulho de pessoas, cheiro de café e croissants quentes nas bancas. Mas Elizabeth não ouvia nada disso. Tudo soava para ela como se fosse através de um vidro. Ela apertou Lily com força contra si, e ela se contorceu sonolenta. Thomas tentava parecer adulto e confiante,
parado ao lado dela, mas seus olhos traíam sua ansiedade. Jake, girando ao redor de Grace, fazia perguntas a ela, mas sussurrava, como se entendesse que era preciso manter silêncio ali. Grace segurava-o com força pela mão e acompanhava atentamente cada passo dele. Elizabeth olhou por cima do ombro. Na multidão, ela viu um rosto familiar, uma silhueta severa. Pareceu que seu coração parou. Por um segundo, ela viu Mark na entrada, alto, em seu terno habitual. Mas era apenas um homem desconhecido com uma mala. Ela suspirou, mas o tremor nervoso não abandonava suas mãos. Tudo vai ficar bem, sussurrou Grace, aproximando-se. Estamos juntas. Ele não é uma ameaça para nós. Elizabeth acenou com a cabeça, mas seu coração estava tomado pelo pânico. E se ele aparecesse no último momento? E se o motorista tivesse notado algo suspeito e já tivesse avisado Mark? O som do trem se aproximando ecoou pela estação. Thomas cerrou os punhos. Jake se encostou em Grace. Lily, bocejando sonolenta, mal conseguiu se manter em pé. Elizabeth fechou os olhos e sussurrou: Deus, que cheguemos a tempo. Pela primeira vez em muito tempo, a esperança se mostrou mais forte que o medo. O trem parou suavemente na plataforma. Elizabeth segurava Lily com força. Thomas caminhava ao lado e Jake segurava Grace pela mão. Eles entraram no vagão e encontraram sua cabine. O espaço interno era apertado, mas silencioso. Grace sentou as crianças e as cobriu com um cobertor. Elizabeth sentou-se com o coração batendo forte. Ela achava que Mark estava prestes a aparecer. Mas as portas se fecharam. O trem ganhou velocidade e partiu. A estação ficou para trás. Elizabeth fechou os olhos e pela primeira vez em muitos anos sentiu alívio. Conseguimos, ela sussurrou. Mãe, podemos ir? Perguntou Thomas. Sim, Thomas, agora podemos. Grace encontrou seu olhar e acrescentou em tom baixo. Apenas o começo. Sua nova vida começou no momento em que o trem os levou embora. As reuniões com os parceiros terminaram com sucesso para Mark. Robert perdeu o apoio do conselho. À noite, em vez de ir para casa, ele foi para a casa de Lauren. Ela o encontrou na entrada do restaurante, com um vestido preto, lábios vermelhos, brilhando como uma vencedora. Você se lembra? Ela perguntou, tocando sua mão. Hoje faz exatamente 1 ano, desde que ficamos juntos. Mark sorriu. Como eu poderia esquecer? Esse tempo passou voando, como se fosse um único dia. Eles se sentaram à mesa perto da janela e pediram bebidas. Lauren falava sobre o futuro, insistindo que era hora de parar de se esconder. Mas Mark estava absorto em seus pensamentos sobre casa e ouvia distraído. Você vai visitar uma amiga? Perguntou Lauren, vendo que ele estava absorto em seus pensamentos. Não, respondeu Mark secamente. Eles vão se virar sem mim. No momento em que eles já haviam pedido a sobremesa, o telefone tocou. Era o motorista. Senhor, a voz tremia de nervosismo. Levei as crianças e a senhora para a casa da Ana. Mas elas não estão lá. Voltei e não havia ninguém. Mark apertou o copo, seus dedos ficaram brancos. Como assim? Não estão? Ele rosnou. Ela disse que estava tudo bem. Eu deveria esperar até a noite. Mark desligou o telefone. Seu rosto se contorceu de raiva. Lauren tocou gentilmente seu ombro. Aconteceu alguma coisa? Ele imediatamente retirou a mão. Não se intrometa, disse ele. Mark, cale a boca, gritou ele. Ele jogou o guardanapo na mesa, levantou-se e, sem olhar para ela, saiu. Lauren ficou sentada à mesa, sentindo-se humilhada e ofendida. Mark descobriu que a mansão estava vazia. Ele percorreu todos os cômodos.
Os quartos das crianças estavam arrumados, as camas cuidadosamente feitas. E no quarto de Elizabeth não havia nenhum sinal dela. O telefone da esposa estava indisponível. Ele vagava pelo escritório, cerrando os punhos. Acha que vai conseguir fugir de mim? Sussurrou ele, como se dirigisse suas palavras ao vazio. Você nem imagina o quanto está enganada. Ao amanhecer, o segurança ligou. Sua voz estava contida. Senhor, Elizabeth e as crianças foram vistas em Bolonha. Mark ficou paralisado. Seus olhos se transformaram em gelo. Bolonha. Ele sussurrou, repetindo a palavra com raiva. Então, ela decidiu ir para longe. Ele deu uma ordem concisa. Vigiem-nos, mas não intervenham até eu voltar. Desligando o telefone, Mark imediatamente arrumou suas coisas, vestiu o casaco e, sem tempo para tomar café da manhã, correu para a estação. Em seus olhos brilhava um único objetivo: alcançá-los. 1 hora depois, ele já estava no primeiro trem com destino a Bolonha. No vagão, ele olhava pela janela, mas seu olhar não se fixava nas paisagens que passavam. Uma única ideia girava em sua cabeça. Ela não vai ousar levar meus filhos. Não vai ousar. O trem diminuiu suavemente a velocidade, e Bolonha o recebeu com o barulho da estação e o sol da manhã. Ao longe, os telhados vermelhos das casas brilhavam, e o ar estava cheio do aroma fresco de café e pão proveniente dos cafés vizinhos. Mas Mark não conseguia sentir isso. Sua alma estava tomada pela raiva. Pegando o telefone, ele se dirigiu rapidamente para a plataforma. Na tela, dezenas de chamadas perdidas de Elizabeth brilhavam. Nenhuma resposta. Um homem de casaco escuro se aproximou dele. O segurança, que havia chegado mais cedo. Senhor, disse ele baixinho. Ontem à noite ela foi vista em um táxi. Com ela estavam as crianças e a empregada. Eles estavam indo em direção ao centro da cidade. Endereço, disse Mark. Provavelmente através de Anna. No entanto, ainda não sabemos exatamente onde ela parou. Mark respirou fundo, contendo um acesso de raiva. Descubra tudo, imediatamente. Ele se dirigiu para a saída da estação. Centenas de pessoas passavam correndo, mas para ele, todas se transformaram em um único rosto. Ele a procurava em cada transeunte. Cabelos claros, olhos nos quais ele sonhava ver medo. Dentro dele, uma tempestade se formava. Ela acha que pode se esconder em outra cidade? Seja Bolonha ou Milão, não importa. Eu vou encontrá-la. Ela me pertence. E os filhos também. Ele se dirigiu ao carro que estava parado na entrada. Vamos, disse ele ao motorista. Primeiro para o apartamento de Anna. O carro arrancou bruscamente. Mark, sentado no banco de trás, cerrou os dentes com tanta força que sentiu uma dor nas têmporas. Em sua cabeça já se formava um plano. Se Elizabeth não concordasse em voltar voluntariamente, ele seria obrigado a forçá-la. O carro passou pelo centro de Bolonha. Ruas estreitas, arcadas e casas antigas com telhas vermelhas se alinhavam ao longo da estrada. Turistas saboreavam café em cafés, estudantes faziam barulho nos cruzamentos, e tudo isso causava em Mark uma sensação de zombaria cruel. O mundo parecia viver pacificamente sua vida, enquanto o seu próprio mundo desmoronava. O apartamento de Anna fica aqui perto, disse o segurança. Mas ela não está em casa. Os vizinhos disseram que ela viajou ontem. Mentira! Protestou Mark bruscamente. Ela ajudou Elizabeth. Encontrem-na! Ao chegar à casa antiga, Mark saiu e olhou pelas janelas. Tudo estava completamente tranquilo. Nenhuma luz, nenhuma cortina, nenhum sinal de vida. Ele sentiu a raiva apertar seu peito. Ele ordenou que verificassem tudo. O segurança, entrando com os homens, voltou 10 minutos depois.
Não há nada, disse ele. Nem coisas, nem vestígios. Apenas o aroma de café. Eles partiram há pouco tempo. Mark xingou, apertando o telefone na mão. Ele estava parado no meio da rua e tentava enxergar a multidão. Seu olhar vagava pelos rostos. Cabelos claros, carrinho de bebê, 2 meninos. Mas os rostos se confundiam. Ele não conseguia enxergar quem procurava. Ela está perto, sussurrou ele, sentindo isso. Observando discretamente, o segurança disse: o trem para Florença parte daqui a 1 hora. Talvez eles vão para lá. Mark virou-se bruscamente e disse: não, ela é inteligente demais para continuar fugindo. Bolonha é sua única opção. Aqui, em algum lugar, ela escondeu as crianças. Sentando-se novamente no carro, eles seguiram pelas ruas. As arcadas vermelhas de Bolonha passavam uma após a outra. Mas todas as ruas pareciam iguais. A alguns quarteirões dali, atrás de uma cerca alta com um parque, Elizabeth e Grace colocavam seus filhos para dormir. Os sons da cidade chegavam até elas. Mas elas não suspeitavam que Mark já estava se aproximando. O telefone de Mark vibrou inesperadamente em sua mão. Ele abriu a mensagem e leu o breve texto na tela. Endereço: Via Risoli, 17. Elizabeth está neste local com as crianças. Mark congelou, algo estalou em seu peito como um raio. Seus dedos ficaram brancos de tensão. Ele apertou o telefone com força até doer. Seus olhos se incendiaram com um fogo frio e penetrante. Encontrei, ele exalou. Senhor Mark, perguntou cautelosamente o segurança, percebendo sua careta. O senhor quer que nós... Cale a boca. Ele interrompeu. Leve-me até lá, imediatamente. O carro avançava rapidamente, abrindo caminho pelas ruas de Bolonha. Arcos e luzes passavam rapidamente, mas Mark não percebia. Ele só tinha uma coisa na cabeça. Ela decidiu ir embora. Elizabeth ignorava todas as suas ligações. Ele cerrou os dentes com tanta força que eles rangeu. Em seu peito não havia apenas raiva, mas também um vazio que o envolvia. O mesmo vazio do qual ele tentava fugir indo para Lauren, tentando abafá-lo com seu desejo de controle. Achou que poderia se esconder de mim? Disse ele em voz baixa, mais como se falasse consigo mesmo do que com o segurança. No meu mundo, ninguém desaparece. O segurança acenou com a cabeça, embora seus olhos revelassem dúvida. Alguns minutos depois, o carro parou em frente a uma casa com arcos altos e persianas verdes. Mark saiu do carro, parou em frente ao portão e olhou para a janela iluminada do 2º andar. Ela está lá dentro, sussurrou com confiança. Eu sei disso. Elizabeth entrou no apartamento na rua Risoli. Paredes claras, o rangido do velho parquete sob os pés, a vista das arcadas de Bolonha pela janela. Ela sabia que poderia começar uma nova vida ali, embora soubesse que era apenas um refúgio temporário. Ela sentou Thomas e Jake no sofá. Grace cobriu Lily com um cobertor. As crianças cochichavam entre si, enquanto Elizabeth, sem tirar os olhos da janela, observava a rua, onde, como sempre, a vida da cidade fervilhava. Não podemos ficar aqui, sussurrou ela. Ele vai nos encontrar. Grace se aproximou. Mas para onde mais podemos ir? As crianças não têm forças. Lily mal consegue ficar de pé. Precisamos continuar andando, para um lugar onde ele não possa nos encontrar, e fazer com que ele não perceba que fomos embora. A voz de Elizabeth soou determinada. Saindo para a rua, ela deixou as crianças com Grace e voltou 1 hora depois, com as chaves nas mãos. O carro, disse ela, foi comprado à vista. Ninguém vai descobrir. Grace ergueu as sobrancelhas, surpresa. Só um? Tão rápido? Não temos tempo, respondeu Elizabeth, laconicamente.
A noite havia caído sobre a cidade. As crianças já estavam dormindo. Lily roncava baixinho. Elizabeth arrumou as coisas, verificou os documentos e o dinheiro. Seu coração batia forte no peito. Cada minuto era precioso. Como se confirmasse seus pensamentos, ouviu-se o som de um carro se aproximando lá embaixo. É ele, sussurrou Elizabeth. Sem dar a ninguém a oportunidade de duvidar, ela pegou Lily nos braços, mandou Thomas segurar firmemente a mão do irmão e levou-os pela escada de incêndio. O carro estava esperando no pátio. As crianças entraram imediatamente. Grace ajudou-as com a bagagem. 1 minuto antes de o carro preto de Mark estacionar no portão, o motor roncou. Uma sombra que passou pela janela do segundo andar fez Mark levantar a cabeça. Seu olhar ficou instantaneamente afiado, como uma lâmina. Mas o apartamento já estava vazio. Elizabeth apertou o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos e exalou com força. Não vamos parar. De jeito nenhum. O carro partiu no trânsito noturno de Bolonha, desaparecendo nas luzes da cidade, enquanto Mark ficava parado no portão, apertando o telefone, e percebia que novamente não tinha conseguido. Mark subiu rapidamente as escadas, seu coração batia forte, embora seu rosto mantivesse uma expressão impenetrável. Ele abriu a porta do apartamento e parou. Silêncio. Na sala de estar, ainda se sentia o cheiro de pessoas estranhas, brinquedos infantis no sofá, uma caneca com chá deixada para trás, uma manta jogada no chão. No berço, ninguém. Mark passou pelos quartos, cada um dos quais lhe parecia uma zombaria. O brinquedo na porta ainda balançava, como se alguém tivesse acabado de tocá-lo. Sobre a mesa estava um envelope de Ana com o endereço dela. Ele pegou-o e apertou-o com tanta força que o papel rasgou. Droga! Ele exalou, cerrando os dentes. Da janela podia-se ver a rua, onde as luzes dos carros que passavam cintilavam. Lá embaixo as pessoas viviam suas vidas cotidianas, sem suspeitar que, naquele momento, sua influência estava desmoronando. Mark abriu bruscamente a cortina e abriu a janela. O som do motor se afastando chegava da rua. Ele percebeu imediatamente. Os visitantes estavam ali há pouco tempo, literalmente 1 minuto atrás. Ele cerrou o punho e bateu na moldura. Elizabeth! A voz, embora trêmula, soava ainda mais ameaçadora. Um segurança entrou atrás dele, mas parou sem cruzar a soleira. Não há ninguém aqui, senhor. Os vizinhos afirmam ter visto uma mulher com crianças que entraram em um carro. Que carro exatamente? Perguntou Mark, virando-se. Ninguém se lembrava de nada. Só que não era um táxi, mas um carro particular. Mark fechou os olhos e exalou lentamente. Dentro dele, a raiva fervilhava. Ele não se sentia apenas enganado. Ele se sentia humilhado. Ela havia desaparecido novamente. E dessa vez, estava tão perto da vitória. Ele se sentou na cadeira e passou a mão pelo rosto. Em seus pensamentos surgiu Lauren, seu riso e suas palavras sobre o fraco que precisava ser abandonado. Ele cerrou o punho em resposta. Eu vou encontrá-los, murmurou, mais para si mesmo do que para o segurança. Não importa onde estejam escondidos. No fundo de sua alma, surgiu um pensamento que ele imediatamente tentou afastar. Elizabeth estava um passo à frente. Mark estava voltando para Milão. A noite estava escura. A estrada estreita, poucos faróis à frente, o vazio ao redor. Um pensamento não saía da sua cabeça. Ela não poderia ter ido tão longe. Eu vou encontrá-la. Ele pressionou o acelerador. O rádio murmurava algo baixinho ao fundo, mas Mark não prestava atenção. De repente, os faróis de um caminhão apareceram em seu campo de visão. Mark virou o volante bruscamente
e ouviu-se um estrondo terrível. Tudo ao seu redor mergulhou na escuridão total. Mark acordou em uma enfermaria branca. A luz ofuscava seus olhos. Seu corpo parecia estranho. A tentativa de se levantar resultou em uma dor aguda no peito. "Calma, Mark", disse uma voz familiar. Ele virou a cabeça e viu Lauren sentada ao seu lado. Seu rosto estava pálido. Seus olhos brilhavam com ansiedade. Mas ela tentava sorrir. "Você está no hospital", disse ela, apertando sua mão. "Houve um acidente, mas você está vivo." Mark franziu a testa. Sua cabeça estava vazia, como se alguém tivesse arrancado páginas de sua memória. O que está acontecendo comigo?" perguntou ele com voz rouca. Lauren olhou para o médico que estava ao lado da cabeceira. Ele disse baixinho: "Traumatismo craniano. Amnésia. Talvez seja temporária, mas não podemos descartar outras possibilidades. Precisamos de tempo." Mark fechou os olhos, incapaz de entender as palavras do médico por causa do zumbido nos ouvidos. Ele não se lembrava de nada, nem da estrada, nem dos acontecimentos que antecederam isso. Até mesmo os rostos em sua memória estavam borrados. Depois que os médicos saíram, Lauren se inclinou para mais perto dele. "Não tenha medo. Você está seguro. Vou levá-lo daqui e cuidar de você." Ele procurou apoio em seu rosto e fixou o olhar nela. Ela apertou sua mão com mais força, e seus olhos demonstravam determinação. 2 dias depois, Lauren o levou para casa. Seu único mundo passou a ser o apartamento dela. Mark, sentado à janela, observava as luzes da cidade e tentava reconstruir os fragmentos quebrados de sua memória. Mas diante de seus olhos, apenas um rosto aparecia constantemente. O de Lauren, a única pessoa que estava ao seu lado. Aqui está a versão final com a cena sobre Mark incluída. "Mãe, olha!" Jake corria alegremente pelo quintal do novo apartamento. "Aqui dá para jogar bola!" Elizabeth sorriu. O apartamento em Porto, embora modesto, era muito aconchegante. 2 quartos e uma varanda com vista para a praça. E o mais importante, aqui reinava o silêncio. "Thomas, ajude a Lily", ela pediu. O irmão mais velho pegou a mão da irmã e ela riu. Grace pegou as sacolas e disse: "Aqui é tudo muito diferente. Até o ar parece mais leve." Elizabeth assentiu, mas no fundo do seu coração. A ansiedade não diminuía. Mark certamente a encontraria. Ao abrir o laptop à noite, ela viu uma nova mensagem de Andrea. "Seu projeto é maravilhoso. Acho que você é exatamente a designer de que preciso para minha boutique." "Ele confia em você", disse Grace. "É só trabalho", respondeu Elizabeth, embora seu coração batesse mais forte. Os pedidos aumentavam e o dinheiro entrava cada vez mais. Pela primeira vez na vida, ela se sentia independente. Ao buscar Thomas na escola, ela viu um carro preto no portão e a princípio pensou que fosse apenas coincidência. Mas, no dia seguinte, o mesmo carro foi visto no jardim de Jake. "É ele", disse Grace. "É a equipe dele." Na noite anterior, chegou uma carta dos advogados de Mark, exigindo a devolução das crianças. Elizabeth, com as mãos trêmulas, rasgou o envelope. Nele dizia que ele queria levá-los embora. No dia seguinte, Ana chegou e disse com firmeza: "Não é fugindo que você vai detê-lo", disse ela. "Só o tribunal." A sala fria cheirava a papel. Elizabeth estava sentada à mesa com o advogado. Diante dela estavam os representantes de Mark. "Ela levou as crianças sem fundamento legal", afirmou o advogado de Mark. "A mãe é instável e o pai provê tudo o que as crianças precisam." Elizabeth cerrou os punhos e disse: "Eu as salvei. Tenho provas." O juiz confirmou seu consentimento com um aceno de cabeça.
Os laudos médicos e o depoimento de Grace foram incluídos no processo. Em seguida, Thomas se manifestou. Quero morar com a mamãe, afirmou ele com firmeza. Tenho medo do papai. Jake disse baixinho. Ficamos mais tranquilos com a mamãe. Lágrimas brotaram involuntariamente dos olhos de Elizabeth. Saindo da sala, elas caminharam pela rua. Anna apertou seu ombro e disse: Você foi muito bem em dizer tudo tão diretamente pela primeira vez. O sorriso de Elizabeth refletia algo novo que havia surgido dentro dela. Força. À noite, Andrea ligou e perguntou se poderia convidá-la para jantar no porto. Alguma hesitação foi substituída por um consentimento. No restaurante, reinava uma atmosfera barulhenta, mas agradável. Eles conversaram sobre trabalho, sobre a cidade. Ele olhava para ela com uma ternura que ela não sentia há muito tempo. Mais tarde, Grace comentou com um sorriso. Parece que você está começando a viver novamente. Alguns meses depois, a decisão do tribunal foi tomada. As crianças ficariam com a mãe. Elizabeth fechou os olhos, sem entender muito bem as palavras do advogado. Ela apenas sentiu um peso sair de seus ombros. Ele foi o primeiro a abraçá-la. Mãe, nós vencemos? Sim. Ela sussurrou em voz baixa. Finalmente estamos livres. À noite, ela estava na varanda. Lá embaixo, ouvia-se o riso das crianças. Grace preparava o jantar na cozinha e Anna folheava documentos. Obrigada, respondeu Elizabeth. Anna sorriu. O mais importante é que agora você está livre. Olhando para o céu estrelado, Elizabeth, pela primeira vez em muitos anos, não sentia medo do dia seguinte. Amanhã começará algo novo, sussurrou ela. Minha nova vida. Em Milão, Mark jogou a decisão judicial sobre a mesa. A folha tremeu e caiu no chão. Ele ficou parado perto da janela, com os punhos cerrados. Como eles puderam dar os filhos para ela? Sua voz soava rouca. Lauren se aproximou com uma taça e disse suavemente: Acalme-se, disse ela. Você fez tudo o que podia, mas os tribunais são um jogo político. São meus filhos, sussurrou Mark. Minha família. Ela colocou a mão no ombro dele. Estou aqui para você, disse ela. E só eu estou ao seu lado agora. Veja, agora você está livre da sua esposa, das lágrimas constantes dela. As crianças serão criadas lá, mas a vida continua. Mark suspirou profundamente e se sentou na poltrona. Lauren se sentou ao lado dele, passando os dedos pela mão dele. Olhe para você, continuou ela. Você é forte, tem apoio, poder, dinheiro, e não precisa mais ficar com uma mulher que tremia a cada movimento seu. Comigo tudo será diferente. Pela primeira vez em muito tempo, um lampejo de alívio passou por seus olhos quando ele olhou para ela. Talvez você esteja certa, ele disse baixinho. Talvez agora tudo seja diferente. Sorrindo, Lauren tocou seus lábios. Naquela noite, ele se permitiu esquecer a raiva e pela primeira vez pensou: talvez outra vida o espere.